Fala pessoal, Coruja na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que trazer a partida da eterna rainha do xadrez. Você sabe de que eu estou falando? Judith Polgar, a mulher que deixava tremendo qualquer campeão do mundo de xadrez masculino. Judith Polgar é a única mulher que conseguiu ganhar uma partida contra o jogador número 1 do mundo em atividade. Ela já derrotou 11 campeões mundiais atuais ou anteriores no xadrez clássico ou rápido. Entre eles, podemos citar Magnus Carlsen, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Vladimir Kramnik, Boris Spassky, Vasily Smilov, Vladimir Topalov, Vishy Anand, Ruslan Ponomaryov, Alexander Halfman e Rustam Kazydanov. Se você é novo no canal, eu peço para você assistir o vídeo. Se gostar, no final eu peço like. Agora, se você já é inscrito do canal, senta o dedo no like para dar aquela força. E agora vamos à partida. De brancas temos Judith Polgar com 2.681 de rate feed e de pretas Garry Kasparov com 2.838, na época o maior rating da atualidade naquele tempo, né? Judith Polgar sempre buscou jogar torneios absolutos, sempre jogando contra os GMs mais fortes do mundo, e seu estilo sempre foi muito agressivo. Talvez seja essa a resposta por ela ter tanto êxito na sua carreira enxadrística. Não se importava quem tivesse na frente dela, ela jogava sempre para ganhar. E aqui não foi diferente. Judith jogou E4, Kasparov respondeu com E5, veio cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5, a variante Ruy Lopes. Kasparov jogou cavalo F6 jogando a defesa Berlim, e as brancas responderam com E4, cavalo versus peão, D4, cavalo D6, bispo versus cavalo, D versus bispo, D versus E5, cavalo veio para F5, dama versus dama e rei D8. Essa posição aqui ela é extremamente comum, né? Os jogadores de grande nível procuram jogar sempre a Berlim, porque a Berlim tem uma reputação de muito sólida. Quem obteve muito êxito com ela foi o ex-campeão mundial Vladimir Kramnik, que inclusive ganhou em cima do Kasparov com essa defesa. Kasparov não conseguiu quebrar a defesa Berlim no match entre eles. As brancas jogaram cavalo C3, pretas H6, torre D1 cheque e rei E8. Se você nunca viu essa posição, saiba que você não pode jogar bispo D7 defendendo o rei, devido ao G4 das brancas. O cavalo não tem a casa nem de D4 para ir, nem H4, nem D6. Se você quiser salvar o cavalo, só tem a casa de E7 para jogar. Só que aqui as brancas teriam um incrível lance E6 sacrificando o peão, ao mesmo tempo ameaçando capturar o bispo porque o bispo está cravado. Então, se as pretas capturam o peão deu a casa para o cavalo. E agora a casa de E5 está livre para o cavalo poder continuar a ameaça em cima do bispo. E aqui não existe só ameaça em cima do bispo. Caso você queira defender o bispo e jogar cavalo D5, tem cavalo F7 cheque, ganhando a torre na sequência com uma posição vencedora. Brancas jogam H3. Vale mencionar aqui que na ala do rei as brancas têm maioria, 4 peões contra 3 das negras. E as damas não estão mais em jogo, então a ideia típica das brancas aqui é conseguir avançar seus peões na ala do rei, sendo apoiados pelo rei, para ver se consegue algum desequilíbrio e uma vantagem. As pretas jogaram o bispo E7, veio o cavalo E2 manobrando o cavalo para uma casa melhor, cavalo H4 propondo os troca, foi feito cavalo versus cavalo, bispo versus cavalo e bispo E3. Veio o bispo F5 ameaçando o peão de C2 e as brancas jogaram cavalo D4, ameaçando o bispo de F5 e defendendo o peão de C2. O bispo ficou lá em H7 mantendo o tema em C2 e as brancas jogaram G4, dando continuidade ao plano típico das brancas, que é avançar a sua maioria na ala do rei. Pretas voltaram o bispo para E7, porque a ideia das brancas é jogar esse cavalo F5 e ganhar um tempo em cima do bispo. Se o bispo não volta, tá caindo G7. E se as pretas tomam o cavalo, já fica com dois peões poderosos em E5 e F5 conectados. Pretas voltaram o bispo para E7. Veio rei G2, dando continuidade ao plano de poder avançar os peões da ala do rei sendo apoiado pelo monarca branco. Veio H5 já das pretas tentando desestruturar os peões da ala do rei branco. Veio o cavalo F5 ameaçando o G7, o bispo foi para F8 e rei F3.
Também aqui vale mencionar que era possível sim jogar rei G3, mas por uma questão de escolha, a Judith jogou rei F3. Veio então bispo G6, torre D2 já ameaçando dobrar as torres e ao mesmo tempo surgir temas de checkmate na última fileira. Pretas jogaram peão versus peão cheque, brancas capturaram o peão com peão e veio torre H3 cheque, rei G2 e torre H7. Aqui as brancas fizeram uma triangulação de lances com rei e jogaram o rei G3. Vale notar que a torre preta só tem duas casas disponíveis para ficar jogando nessa posição, que é H8 e H7. Todas as outras estão defendidas pelas brancas ou ameaçadas. Pretas jogaram F6 tentando enfraquecer a maioria de peões das brancas na ala do rei. Vale mencionar aqui que se brancas tentam defender o peão com F4, não seria bom, porque um simples lance de peão versus peão deixa os peões das brancas isolados, que é um alvo muito mais fácil para o poderoso par de bispo das pretas. Pretas jogaram bispo versus cavalo, peão versus bispo e peão versus peão. Aqui as brancas jogaram o lance mais forte da posição. Judith jogou o impressionante lance torre A1, mantendo cravado o peão devido ao cheque no rei e ao mesmo tempo querendo capturar esse peão com a torre, trazendo todas as peças para o ataque. Pretas criaram uma pequena fortaleza para o seu rei jogar o bispo D6, veio o bispo versus peão e rei D7, sendo protegido pelo bispo. Brancas jogaram um lance extremamente forte aqui, aproveitando o tema da cravada e jogaram C4, ameaçando C5 para ganhar o bispo. Pretas foram obrigadas a jogar C5. Vale mencionar que a ordem dos fatores altera assim o produto aqui no xadrez. Se as brancas quisessem ganhar esse peão por meio de bispo versus bispo, C versus bispo e torre D6, as pretas avançariam um peão para D5. As brancas jogassem C4 agora, as pretas teriam um incrível lance torre F8, não dando tempo para capturar esse peão. Caso as brancas capturem um peão, teria torre F5. E esse peão não pode cair porque o rei ameaça a torre. E ao mesmo tempo, a torre das pretas está ameaçando o peão de D5. Então aqui as pretas estão melhores. O que não acontece na variante que Judith Polgar jogou, porque agora as pretas são obrigadas a enfraquecer um pouco a defesa do rei e jogar C5. Aí agora sim, bispo versus bispo, C versus bispo e torre E6 funciona. Porque não tem mais o tempo de jogar torre F8, porque agora vem torre de D6 cheque. Digamos que jogue rei para C7, joga rei para C8, teria torre D5, tanto defendendo o peão como atacando o peão das pretas. E agora o rei já está cortado na coluna D, e é muito mais fácil para as brancas trazerem seu rei para o jogo e conseguir capturar os peões aqui da ala da dama ou avançar o peão da ala do rei. Aqui as pretas jogaram torre de AH8, tentando um contra-jogo, e as brancas continuaram seu ataque com torre de E versus D6 cheque. O rei veio para C8 e veio torre de 2 D5, ameaçando o peão de C5 com cheque, não dando muitos tempos para as pretas pensarem ou respirar, né? Kasparov aqui já está totalmente nas cordas. Aqui veio torre H3 cheque, rei G2, torre H2 cheque, rei F3. Mais uma triangulação de rei muito bem feita pela Judith. Veio rei H3 cheque, torre H3 cheque, perdão, rei E4 e B6 defendendo o peão. Aqui as brancas jogaram um lance muito bom que é torre C6. E o rei preto é obrigado a jogar para B8, que inclusive é o melhor lance. Se as pretas jogam rei para B7, as brancas poderiam continuar com torre G6 ameaçando G7 com cheque no rei. Digamos que você queira defender e jogue torre de 8 H7, por exemplo, defendendo o peão. Teria torre D7 com cheque. Se rei vem para 6, torre de G versus o peão, já ameaçando o checkmate em H7. E digamos que você queira capturar a torre. Brancas não teriam dificuldade nenhuma para conseguir o ponto. O rei está extremamente longe da casa de coroação e o peão só está a 3 casas da última fileira. Por isso, Kasparov jogou o lance mais forte da posição, que era rei B8. Pretas jogaram torre H2 ameaçando o peão de F2. Rei veio para E3 defender o peão. E torre F8 ameaçando o peão de F5.
Aqui as brancas jogaram o lance mais forte da posição, que é torre de C, C7, conectando as torres na sétima fileira e dando início àqueles velhos temas de checkmate ao rei em B8. Dá cheque, cheque, joga o rei para uma fileira mais longe e afasta a torre. E assim sempre vai conseguir ganhar uns peões e melhorar a posição. Pretas jogaram torre versus peão de F5. Judite jogou torre B7 cheque. Veio o rei C8, torre de D, C7 cheque, rei D8 e agora a manobrinha de afastar a torre do rei ameaçando o mate. Torre versus peão ameaçando o mate em B8. Kasparov aqui jogou rei C8, mas logo na sequência jogou a toalha. E para você que quer entender por que Kasparov desistiu nessa posição com somente um peão de desvantagem, uma possível sequência das brancas seria torre A7 ameaçando o mate em A8, o rei viria para B8 para defender, e a torre de A viria para F7, ameaçando o mate em G8, e se a torre de F sair de mau jeito, também teria checkmate em F8. Torre versus torre e torre versus torre. O rei está totalmente trancado na oitava fileira, e as brancas já estão com 2 peões de vantagem. Aqui elas teriam a possibilidade de trazer o rei para capturar esses outros peões, ou avançar esse peão de F também. E aqui está totalmente ganho para as brancas. Judith Polgar representa o auge do xadrez feminino. Ela quebrou barreiras, sempre jogando torneios entre os homens e ao mesmo tempo conseguindo impressionantes vitórias contra os mais fortes jogadores de sua época. E agora vamos à precisão dessa incrível partida jogada por esses dois monstros do xadrez. Temos 94,9% de precisão para Judith Polgar contra 88,7% de precisão para Garry Kasparov. Judith Polgar fez 5 lances excelentes. Dessa vez, Kasparov não conseguiu voltar o lance. Ah, você não sabe do que eu estou falando? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que eu irei trazer essa história nos próximos vídeos. Até a próxima. Fui!